Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a essa comissão por esse evento realizado, em especial ao convite a mim imputado pelo deputado Paulo Bengtson e a nossa presidente Carla Zambelli. Quero agradecer também a todos os criadores sérios deste país e àqueles já sindicalizados, pois eu sou o diretor do Sindicato Nacional dos Criadores de Animais e, além disso, eu sou canicultor há mais de 26 anos, de acordo com todas as prerrogativas legais. Infelizmente, eu vou ter que falar de maneira muito corrida e espero ser entendido. É realmente um desafio enorme querer tratar de forma tão objetiva, em tão pouco tempo disponível, uma atividade humana e cotidiana que já atravessa vários milênios. Nossa abordagem começa desde o Antigo Testamento, em Gênesis 1, 28, que diz: "E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra." Muito além de questões bíblicas, a relação dos homens com os animais, seja como caça ou companhia, está retratada nas pinturas rupestres da mitologia grega, nos hieróglifos egípcios e até mesmo nas científicas páginas de Charles Darwin, que muito bem definiu a evolução das espécies. Trata-se de puro negacionismo não reconhecer a natureza como onívora do homem e sua condição como topo da hierarquia da cadeia alimentar. E isso nada tem a ver com a retórica e a narrativa do antropocentrismo. E para não ir tão longe, e já nos aproximando dos dias atuais, naus portuguesas aqui aportaram e conheceram nossos índios e seus xerimbabos. Portanto, são inequívocas a simbiose e a intrínseca relação cultural dos humanos com os animais. Em 2019, os criadores perceberam que sempre foram mantidos à parte de qualquer debate ou discussão temática, por serem considerados um contraponto. Até então, todos os debates se deram entre amigos de interesses comuns em formato de confraria, e os criadores não tinham uma entidade de representação própria, devidamente formada para defender sua existência e atividade. A melhor coisa que este PL propiciou foi criar uma união, que até então era inexistente, entre criadores de diversas espécies, raças e até entidades diferentes. Vários foram os movimentos que os criadores se fizeram ouvir, tais quais os que ocorreram principalmente nas Assembleias Legislativas de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, na chamada CPI da venda de animais. E, posteriormente, em um grande ato pacífico e democrático na esplanada dos ministérios, tudo isso em 2019. E, na sequência, formou-se o Sinca Xerimbabo, um sindicato patronal de abrangência nacional, como entidade representativa de classe de atividade profissional já devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e também como atividade econômica pelo IBGE e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Viemos em nome dos criadores para ser sua voz, defender e resguardar seus direitos e de sua atividade. O projeto 6054, Animal Não é Coisa, possui uma embalagem de marketing de viés a ser comovente para conquistar clamor e aderência da sociedade na base do politicamente correto, escondendo em suas entrelinhas um objetivo proselitista nefasto. Seus erros técnicos já começam em sua origem, quando vendeu a deputados e senadores uma ideia, e agora apresenta-se como outra. Inicialmente, tratava de sujeitos de direitos despersonificados, algo que não existe na hermenêutica, uma vez que o direito é feito por pessoas e para pessoas, algo que incrivelmente passou despercebido a todos. Ao retornar do Senado com uma emenda, quis o relator, em postura defensiva, corrigir o equívoco, alegando que uma correção não alteraria o mérito, o que consideramos uma inverdade, pois sujeitos despersonificados de direito é algo muito diferente da ideia que fora vendida no mérito original. Ato este que, por si só, já deveria considerar a retirada de pauta do PL por vício de origem. O PL se baseia no pilar do reconhecimento da capacidade de senciência dos animais, oriundo da Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal de 2012. Até aí, tudo bem com o referido projeto, mas ele se excede quando vislumbra transformar a natureza jurídica dos animais no Código Civil. Hoje em dia, o animal é chamado de coisa, mas entre todos os embates a respeito do tema que já assistimos nessa honorável comissão, entendemos que uma declaração dessa presidente é a que melhor reflete a realidade e que vem ao encontro de nosso modo de pensar. Presidente Carla Zambelli, pedimos com a devida vênia e humildade permissão para lhe parafrasear quando disse: "Animal não é, nunca foi e jamais será coisa." E, independente disso, isso independe de qualquer legislação a respeito. É questão de bom senso, é até desnecessário. Animal ser coisa, bem ou objeto no direito, é apenas linguagem figurada, meramente conotativa para um melhor entendimento e operação do direito. O mesmo ocorre com remédio jurídico ou atores de processos. Apenas no direito, na legislação, que animal é coisa, um bem semovente, passível de posse e propriedade e que pode sim ser valorado. Não obstante, entendemos ainda que animais não têm direitos, pelo simples fato de não poder lhes ser atribuídas quaisquer obrigações, princípio básico da hermenêutica.
Animal não tem que ter direito, o homem é que deve ter a obrigação de bem cuidá-lo. Ao invés de direitos, animais devem possuir garantias, proteções, e isso sim poderia ser algo exequível e equilibrado, assim como já usado na Alemanha e na Áustria. Considerar um animal como coisa é, de fato, querer transformar o que há no Código Civil antes mesmo de se alterar a Constituição Federal, até mesmo em seu artigo 225, onde muitos buscam distorcer sua real interpretação. Tratar um animal como pessoa de direito sui generis, ou sujeito despersonificado de direito, tal qual um condomínio qualquer, uma massa falida ou um espólio, como pretende o PL 6054, aí sim é equipará-los a coisas. A atividade de criar e vender animais de estimação não deve ser vista de maneira preconceituosa e mal generalizada, em função daqueles que supostamente não a praticam bem, pois em absolutamente todas as profissões há maus profissionais e nem por isso se protocolam projetos de lei que as proíbam de serem exercidas. O relator defende que não, mas a correção para sujeitos despersonificados de direito altera sim o mérito do projeto. Como o deputado federal Nelson Barbudo muito bem alertou, problema maior que o PL em si é o que vem depois, pelo princípio de isonomia legal e jurisprudência, restringindo todos os animais, até os de produção. Isso faz do PL um cavalo de Troia ou uma caixa de Pandora. O PL apresenta outras falhas graves de serem observadas sobre uma análise bem crítica. Originalmente, o PL abarcaria todos os animais, e ao voltar do Senado com emenda, excetuaram-se os animais de produção de proteína alimentar de origem animal, de cunho cultural e de experimentos laboratoriais quando não encontrados métodos alternativos. Ora, baratas são animais tal qual cães, gatos ou pássaros, mas por questões morfológicas de terminações nervosas, não são considerados sencientes e, por este motivo, continuariam tratados como coisas a serem exterminadas por empresas de dedetização. Mas o que dizer com relação aos ratos, que, por também serem mamíferos, possuem terminações nervosas similares às de cães e gatos? Não poderia mais haver desratização? Já pensaram no problema zoonótico que isso pode acarretar? Afinal, se não são mais tratados como as coisas atuais, e sim como as coisas de uma pessoa de direito sui generis, não poderão mais ser mortos. O problema mais grave deste PL não é sobre o que ele trata, mas sobre tudo o que ele não aborda de maneira explícita. Por decorrência direta de sua aprovação, buscar-se-á expropriar os animais de seus proprietários sob a narrativa de tutela e em desacordo com o direito pétreo de propriedade, de impossibilitar a venda de animais, proibir o adestramento, de impor a prática do veganismo após a isonomia legal ser apelada, de não haver mais corridas de galgos, que é uma prática natural inerente e peculiar da raça, de não se poder caçar javalis, que é uma praga endêmica no interior do país, de se fechar os aquários e zoológicos de todo o país, de não se poder mais conservar ou preservar a fim de manter o banco genético de tantas espécies e raças, de se impedir a aplicação do método internal SED em gatos, da exportação do gado vivo, de se criar esta sandice do direito animal com o desenvolvimento de fóruns e varas específicas judicializando-se de tudo, e de nomear como gestores da fortuna gerada por todo esse devaneio as ONGs e institutos que sequer prestam contas à sociedade e ao governo. O objetivo é notoriedade, através de vários simpósios, palestras, cursos, com a invasão de propriedades privadas sem o devido mandado oficial, com equivocada alegação de maus-tratos, com a subtração ilegal de bens, com determinação irregular de fiel depósito, que em muitas situações não é cumprido em sua plenitude, com a sentença sem trânsito em julgado e até mesmo por quem não possui a devida competência pela destruição pública da imagem de pessoas humildes e inocentes que não conseguem ou não têm a segurança jurídica necessária. Por fim, o projeto, da forma que está, coloca em risco condições resguardadas pela Constituição Federal no tocante ao direito de propriedade, de livre iniciativa, de livre-arbítrio e, sobretudo, em seus artigos 5º e 170 e do direito do consumidor, para toda uma classe que gera empregos, renda, divisas, impostos, mesmo que sempre cuidando do bem-estar animal. Não é na base de ideologias proselitistas e impositivas que se fará do Brasil um país melhor. Os criadores e donos, proprietários de animais hoje em dia, estão tal e qual Daniel na cova dos leões, mas não se submeterão a esta súcia. Compre ou adote, mas crie com amor. Lembrando sempre que criar é preservar e criar é cultural. Muito obrigado.